Você que acabou de clicar nesse vídeo, seja muito bem-vindo, ou não também, tô nem aí, tô maluco já. Mas é isso, né, pra quem me conhece já sabe quem é eu, Goxi, pra quem não sabe, Goxi também, não muda. Na real, se vocês quiserem me chamar de o mais gostoso do bairro, eu aceitaria, eu acharia bem legal, eu ficaria tipo bem gostoso. Mas beleza, esse vídeo é que eu tô fazendo porque simplesmente eu tava scrollando no Twitter e assim, me surgiu na real um comentário lá, eu vi um comentário bem burro, como todos os outros comentários do Twitter, não, mentira, eu vi um comentário de um cara chegando e falando tipo assim, ah, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, entenderam? Mas basicamente o cara tava falando que tipo... o pessoal provavelmente não deve ter assistido Fudêncio e deve só gostar dos cortes igual o pessoal assiste Family Guy no TikTok. E assim, à primeira vista isso parece ser um assunto bem, nem aí, um assunto totalmente aleatório e random. Mas eu, tipo, já tem um bom tempo que eu ando assim pelo TikTok e fico vendo uns cortezinhos de Family Guy, tá ligado? E eu acho isso muito engraçado, porque, tipo, realmente, assistir Family Guy pelo TikTok é muito mais engraçado do que você abrir um episódio e assistir um episódio, porque, mano, não sei explicar, mas não é tão legal assim, não é, tá ligado? Não sei se é porque o TikTok já corroeu meu cérebro já e das outras pessoas, mas não é tão legal. E recentemente eles desenterraram o Fudêncio, que caso você não saiba o que é Fudêncio, Fudêncio é basicamente um desenho, eu vou explicar do jeito que eu vi aqui por, tipo, o jeito que eu, mano, com a minha sabedoria de 2 dias aqui sobre Fudêncio. Mas é basicamente um desenho de, tipo, umas crianças assim de 9 anos que passava muito antigamente lá na MTV. Ou alguma coisa do tipo assim. E o desenho basicamente gira meio que em torno desse grupinho aqui, onde tem esse tomate aqui, que ele não gosta que chama ele de tomate, porque ele é um caqui, mas tô nem aí também pra ele, que é o Conrado, velho, Conrado. Enfiar cards do Pokémon no meu... No meu ainda por cima! Vocês estão loucos? Vocês estão achando que eu sou o quê? E tipo, tem também o Zé Maria. Ah, o gato, que cabeça sarada! Daí no Fudêncio também tem outros personagens, tipo, Popoto, não lembro, não desgraçado aí. Aquele, mano, o cara só fala merda, literalmente, mano, o cara só fala de merda, é literalmente, ele só fala merda, é tipo, literalmente é a palavra merda. Eu nasci em 430 a.C., no clã dos MacGyver. Eu sobrevivi a dezenas de pestes, centenas de guerras, milhares de planos econômicos e várias peças do Marcos Mion. E agora, depois de todos esses anos, chegou a hora de vocês saberem. Eu sou um Highlander, o guerreiro imortal. E só pode existir um! E agora eu vou dar uma leve explicação do primeiro episódio, porque, na real, não sei se é o primeiro episódio, eu não lembro se era o primeiro episódio, deve ser também, tô nem aí. Mas, basicamente, o primeiro episódio dessa desgraça já começa como? Já começa com um narrador fanho. Que, honestamente, eu achei isso engraçado pra um caramba, mano. É meio irônico, né, o cara ser narrador e ser... Nada contra, assim, também, né, pode ser, mas... Pô, irmão, tanto trabalho pra você querer, mano. Isso mostra que a gente não pode desistir dos nossos sonhos e temos que seguir firme e forte, mesmo com toda a desgraça que nos acontece. Daí nesse episódio tá todo mundo meio que na lama, assim, tá ligado? Largado lá, e é isso. E daí o narrador começa a falar, você aí, você quer esquiar? Vamos esquiar na lama, é uma coisa boa aí, coisa legal. Quem nunca esquiou na lama? Eu nunca esquiei na lama, nunca esquiei nem na neve, vou esquiar na lama, seus desgraçados. Daí eles pegam um ônibus e eles começam, tipo, primeiro que o Conrado, que é o tomate, ele perde o ônibus, assim, todo mundo deixa ele, esquece ele ali, ignora o coitado, e todo mundo diz, caraca, ele tem que correr atrás do ônibus, igual o Homem-Aranha naquela cena que ele corre atrás do ônibus, ou também igual o Libelo naquela cena que o Libelo corre atrás do ônibus, claramente não foi inspirada na cena do Homem-Aranha. Porque aquele filme não é uma paródia de Homem-Aranha e vários outros filmes juntos também. Mas daí ele vai lá e... ele consegue, tipo, entrar no ônibus em algum momento quando o motorista, ele para, tá ligado? O motorista, ele para, ele olha assim pra todo mundo e diz, ô pessoal, não quero ninguém descendo aí do ônibus. Daí ele desce, assim, daí ele desce do ônibus, daí ele vai lá pro banheiro fazer as necessidades dele. E o Conrado, ele consegue entrar dentro do ônibus e tal, isso é, tipo, normal. Só que daí o motorista, ele começa a demorar demais. O motorista, tipo, porque ele tá passando muito tempo no banheiro. Até o ponto dele começar a fazer uma jangada de bosta com a bosta dele. Fazer um morro de bosta.
Achei essa cena engraçada quando eu vi, achei, mas não queria ter achado engraçado, mas infelizmente o meu humor também ele não é muito sofisticado não. Daí, enquanto o pessoal, as crianças que estavam no ônibus lá esperando o motorista, acontece algo meio inesperado, que é simplesmente o Fufu, ele pegar e começar a dirigir esse ônibus, daí ele começa a simplesmente voar pra tudo que é canto, assim, com aquele ônibus. Daí o Tomate, Conrado, ele vai lá pra trás, ele fica arranhado lá atrás, e a gente conhece um personagem muito legal, que eu não lembro o nome desse desgraçado, mas ele é basicamente, ele é uma representatividade de um cara que, sei lá, fumou a vida toda, não saía pra fazer nenhum exercício físico, e tipo, sei lá, adquiriu todas as doenças possíveis no mundo. Tipo, ele platinou as doenças do mundo. Se eu não uso essa cinta, o meu fígado sai pelo xixi. Daí o Conrado ele começa a tentar pegar o controle da situação, porque ele começa a ver que tá dando muita merda e o Fufu tá meio maluco ali, correndo. Só que daí ele é todo meio que em vão as tentativas dele, porque ele só se ferra. Enquanto isso, o motorista do ônibus continua lá fazendo um monte de bosta, velho, literalmente. Daí depois a polícia para o caminhão, o carro lá, e daí finaliza o episódio, sei lá, com um monte de bosta e eles vão esquiar na bosta. Então, esse é o nível de fudêncio, basicamente. Mas agora que eu já expliquei o que é meio que o fudêncio ali, é tipo uns bichinhos que ficam falando um monte de coisa, umas atrocidades, dá pra mim voltar pro cerne, pro começo do ponto todo, que é que tipo, tá surgindo uma nova onda de pessoas que só assistem pelos cortes fudêncio, tá ligado? Porque assim, honestamente, eu posso ser categorizado como uma dessas pessoas porque eu fui assistir o anime do Fudêncio, mano, fui assistir o desenho, assim, tem no YouTube livrezão, assim, tipo, tu pesquisa, eu não sei o que lá, não sei o que, eu tô com medo de falar essa Fudêncio várias vezes e o YouTube entender que eu tô falando coisa errada. Mas daí tu pesquisa e tu acha, tipo, todos os episódios, assim, grátis, tá ligado? E tipo assim, como é que eu posso dizer isso? Eu fui assistir, eu assisti e eu simplesmente, eu não curti tanto assim. Eu não sei explicar isso, velho. Tipo, os episódios da primeira temporada, eles são meio parados. E depois eu fui assistir mais ou menos os episódios da terceira temporada. E dá pra ver que, tipo, o roteiro, ele muda drasticamente pra melhor. Tipo, fica melhor pra caramba. Mas mesmo assim, sei lá, não é um bagulho que eu acho que eu conseguiria assistir, tipo, botar uma tarde toda pra assistir, tá ligado? Ou algo do tipo assim. Igual eu faço com a maioria das coisas que eu só maratono igual um desgraçado, sei lá. E o que eu sinto é que muitas dessas pessoas que real só assistem pelos cortes também teriam esse mesmo, tá ligado? Essa mesma reação. Só que, entretanto, não é porque, tipo, eu aqui, Goxi, não gostei de uma parada que essa parada automaticamente se torna ruim, tá ligado? Tipo, não é porque eu não gostei de uma parada que você aí não pode gostar e você não pode amar e dizer, nossa, não, eu amo isso aqui é perfeito pra mim. Até porque depois de um tempo eu fui assistir meio que um make-off de Fudêncio, onde estavam os criadores do anime ali falando, tipo, caraca, não, então a gente usou isso aqui pra criar, daí a gente fez assim, não sei o que, usou isso aqui de inspiração. E é muito lindo ver isso porque, pra tu ter coragem de criar alguma coisa no Brasil, tu tem que ser muito maluco, tá ligado? Porque todo mundo que já tentou criar alguma coisa sabe o quão difícil é você criar algo e mais ainda, mais difícil você criar algo e isso dar certo. Porque querendo ou não, é muito fácil você só chegar a fazer alguma coisinha ali, não sei o que, criei algo. Mas tipo, o difícil mesmo é tu criar aquela parada, boom, tá ligado? Estourar. O único dublador de verdade é o Pivo e ele faz a voz do narrador Fanho, o que é o maior desperdício, né? Ele faz também a voz do Tenente Kevin Costa, que é muito bacana, mas o resto, tanto a professora Cude, que tem uma voz fantástica, quanto o Conrado, ou até mesmo o Popoto, a Funéria e o Zé Maria são feitos por pessoas daqui. Antes a gente ficava meio tentando, vamos pegar no South Park, vamos pegar nas referências que a gente tem, e daí a gente ficava meio se prendendo, se podando, meio se criticando em excesso. Aí quando teve a salvadora definição de que a gente era bobo e apelativo, todo mundo se desculpou e falou, putz, é isso mesmo, a gente é bobo, a gente é apelativo. A gente tem carta branca pra fazer o que quiser, raramente a gente é tesourado. E às vezes a gente vai pra um lado mais comédia, outro lado mais paródia, outro lado mais farsante, outro lado mais emocionante. A gente tem direito a fazer qualquer tipo de experiência. E querendo ou não, pro bagulho passar, tipo, em TV aberta, na real não sei o horário que passava, esse anime aí, mas pra parada passar em real TV aberta é porque
significa que teve um sucesso relativo, tá ligado? Então o fato de eu não ter gostado dessa parada não tira o mérito de todas essas pessoas que se envolveram por, sei lá, por anos nessa parada, envolveram o tempo delas e se dedicaram pra fazer isso. Eu acredito que seja muito mais pela época mesmo, tipo, as épocas não baterem. Tem muito desenho também que eu assistia quando eu era criança, tipo, Ben 10, essas coisas que hoje em dia eu não consigo assistir porque eu só acho meio... tá ligado? Só que na época que eu era criança eu conseguia assistir, tipo, tranquilão. E agora hoje em dia só não, só, sei lá, é muito... estranho. E o mais bizarro disso tudo é que eu fui ver Family Guy pra gravar esse vídeo aqui e, tipo, pra realmente ver se era engraçado ou não. Pra ter, tipo, tá, vamos ver então se eu consigo ver Family Guy do começo até o fim sem ser cortes. Assim, eu peguei um episódio lá da 7ª temporada, algum episódio, acho que o 3º episódio da 7ª temporada, onde o Peter Griffin, ele se encontra com Jesus. Ele se encontra... Esse é o plot do bagulho. E assim, esse episódio ele foi interessante. Eu não sei porquê, talvez porque eu tava com sono, alguma coisa, mas eu consegui assistir até o final. E eu fiquei tipo, legal essa plot aí do Peter Griffin encontrando Jesus. Daí Jesus ele se tornando tipo alguém famoso, entrando no mundo das drogas e sendo preso. Que plot incrível, mas não ironicamente foi interessante. Só que depois eu fui e eu entrei num episódio da última temporada, assim, e eu achei uma bosta, eu achei horrível. Talvez o da 7ª temporada eu tive uma sorte absurda de pegar um episódio minimamente interessante, então eu não sei. Também não quis assistir mais pra saber. Mano, pros fãs de Family Guy eu não vou pedir desculpa nem a pau, porque fã de Family Guy tem que se ferrar mesmo, tá ligado? E é isso, o cara que consegue assistir um episódio inteiro, se não for o episódio do Jesus que trabalhava na loja de disco e depois que o Peter Griffin descobriu que ele era Jesus e daí eles começaram a andar junto e daí o Jesus foi pra vida da fama e depois foi preso. Sem ser esse episódio não dá pra assistir completo, mano.